Começando mais um T&D Focuscast, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um bate-papo informal com os amigos aqui da Focus T&D. Estamos recebendo aqui para falar sobre o varejo farma o nosso amigo Fabrício. Tudo bem, Fabrício? Fala, Jussa, juntos para mais uma, meu parceiro. Vamos lá, temos também aqui o nosso amigo Walter. Tudo bem, Valtinho? Bom, Juscelino, e você? Como é Vamos que tá? começar. Tô bem também, graças a Deus, tudo na Maravilha. paz. E aqui o nosso sênior, o Master Salustiano. Tudo bem, Salu? Tudo bem, Jussa? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Walter? E tudo bem a Ótimo. nossa audiência? Muito bom. Maravilha. Muito bom ter vocês aqui. Vamos discorrer um pouquinho hoje sobre o varejo farma. É um mercado que está em constante mudança e a gente fala muito sobre estar preparado às mudanças. Porque tudo que se fez o mês passado, hoje a realidade é outra. Que dirá ao longo do tempo. Não é isso mesmo, Salu? É isso mesmo, Jussa. Você tem razão. É um mercado extremamente dinâmico e que a gente tem que estar muito atento às mudanças para a gente se preparar e estar efetivamente pronto para atuar com essas mudanças todas que vêm acontecendo. É isso aí. As mudanças estão aí, a gente precisa se adaptar a elas, não é mesmo, Walter? É isso aí. Aqui nessa mesa tem bastante experiência aqui, tanto do lado da indústria quanto do lado do varejo, né? Trabalhando nos dois segmentos aí dentro dessa cadeia de negócio que é a cadeia de retail, varejo farma, né? Sem dúvida. É muito interessante a velocidade das mudanças, né? Quando a gente fala de outros mercados, as mudanças ocorrem também, e a gente sabe da velocidade delas. Mas quando a gente fala do mercado, do varejo farma, a gente percebe que a velocidade é incrível. E se a gente não se adaptar, tanto quem está de um lado do balcão, como quem está do outro lado do balcão, a gente vai ser engolido sempre pela concorrência. A gama de informações é gigante, não é mesmo, Salu? Sim, tem razão, Jussa. Até porque, como o mercado, ele além de dinâmico, ele está em franca expansão já há aproximadamente 10 anos, que é um mercado que não cresce menos de 2 dígitos ao ano. Isso faz com que muitas empresas olhem para o varejo farma com um olhar atento e queiram estar presentes nesse segmento tão pujante. E esse dinamismo, ele não só acontece pela transformação que a gente tem acompanhado do ponto de vista da relação do consumidor com os produtos que ele utiliza, como também a diversidade de produtos que está hoje ao alcance. É preciso estar muito atento e utilizar muito bem informações. Informações, elas são determinantes para que o público correto seja atingido pelo produto correto. O Salu tocou num ponto importante, Jussa, informação. A gente vive na era da tecnologia e da informação. Sim. Então, cada vez mais os PDVs, eles estão preparados para entender como que funciona esse mercado. Eles têm uma informação muito mais rápida e pontual. E quem atende esse mercado precisa chegar lá extremamente pronto, extremamente preparado. Porque se em algum momento ele chegar com uma informação defasada ou não utilizar as informações ao seu favor, ele vai ser engolido pelo seu cliente, porque o cliente ele detém todas essas informações. Nós sabemos que a indústria detém também. Então é um grande desafio de quem atua nesse segmento saber interpretar, analisar e utilizar essas informações ao seu favor para trabalhar num conceito colaborativo junto com o PDV. Eu acho que essa aproximação do representante ao ponto de venda é muito rica. Aí o representante tem que ter certeza de que está havendo a comunicação. Ele não pode estar falando numa língua e o dono do PDV outra, né? Ele tem que fazer essa conexão de que ele está sendo entendido, né? Isso tem um nome, não tem, Walter? Sem dúvida, sem dúvida. Na PNL a gente chama isso de espelhamento ou modelagem, né? Para você saber exatamente quais são as boas práticas, como o outro está agindo e criar essa conexão. A gente dá um nome também de rapport, né? Você se conectar com o seu cliente. E foi falado aqui no começo sobre as mudanças constantes nesse mercado. E eu me recordo, quando eu entrei na indústria farmacêutica na década de 90, o quão diferente era esse varejo. Você não tinha uma consolidação dos grandes players, das grandes redes, com milhares de lojas, como existe hoje. Você tinha alguém aí no máximo com uma centena de lojas, talvez, né? Eram grupos econômicos que concentravam muito menos poder. Não existia, por exemplo, nessa época,
lei de genéricos, né? Era um mercado diferente. O próprio autosserviço nas lojas era bem limitado. Você não tinha essa disposição dos produtos que proporcionam hoje uma experiência de compra reposicionada. Antigamente a pessoa ia na farmácia para tratar de doença e hoje ela vai para cuidar da saúde. É um significado absolutamente diferente e melhorado, né? Sem dúvida alguma, que a gente observa. E essas mudanças, eu estou falando da década de 90, só que essas mudanças continuaram acontecendo, que chegaram no cenário que tem hoje. Por exemplo, se a gente olhar as categorias trabalhadas hoje no ponto de venda, né? E comparar com as categorias que nós tínhamos antes da pandemia, talvez um pouco antes, há 10 anos atrás, tem produtos que praticamente a categoria é inexistente. O sortimento que você tem hoje de suplementos vitamínicos, alimentos funcionais, é completamente diferente do que a gente tinha, talvez há 5 ou 10 anos atrás. E isso acontece em vários outros segmentos e categorias dentro do ponto de venda, não é isso, Salum? Sim, Walter, é interessante esse ponto que você traz, até a minha experiência, né? Eu tive uma passagem pela indústria e também pelo varejo. Esse aspecto que você colocou, em que a loja ela precisa se comunicar bem com o consumidor, isso tem um papel predominante entre a indústria e o varejo. Eu tenho a gente fala muito de parceria, mas a gente tem que pensar de uma forma mais ampliada. É um ecossistema para atender a saúde e o bem-estar das pessoas que entram na loja. Cada loja pode ter um perfil de atendimento diferente. A indústria tem que estar muito atenta a essas movimentações, levar para o ponto de venda os produtos com as informações que eles têm na mão que fazem sentido para aquela loja. A loja, por sua vez, ela para fazer uma perfeita conexão com esse cliente, precisa executar bem, precisa acolher bem esse paciente, e aí também a questão da informação, ela tem um papel relevante para que a loja esteja pronta. Eu até digo a vocês, a gente está falando, você falou um pouco do modelo que já aconteceu, do que a gente está vivendo, e daqui para frente, esse ecossistema, ele, a meu ver, ele vai funcionar muito bem se a gente utilizar a digitalização, a inteligência artificial como uma ferramenta para ajustar e ajudar esse cabedal, essa quantidade quase que infinita de variações que uma loja pode oferecer. Sem dúvida. Eu estava sábado com um amigo, eu tô com um pouco de refluxo e me dá tosse, né, quando eu tenho refluxo. Aí eu estava conversando com uma colega no sábado à noite, foi aniversário da minha esposa, aí estávamos lá e eu conversando com uma amiga nossa, e ela, poxa, eu também tenho, a médica me prescreveu um medicamento, são enzimas, né? Já são enzimas para fazer a restauração da flora intestinal, que ajuda consecutivamente no refluxo. E ela tá usando isso. Eu falei, mas onde você comprou? Eu comprei na Drogazil. Eu falei, mas a Drogazil não vende esse produto? Ela falou, sim, mas olha só, eu entro aqui na Drogazil, via um marketplace da Drogazil que me indica para uma outra loja Olha isso. que entrega via Drogazil. Que é mais ou menos isso, você tá rompendo as barreiras da loja física, né? Tudo bem que já existiam os deliveries, mas ainda é um serviço da própria rede. Agora não, as lojas possuem um marketplace. Se você não acha se você não encontra o produto lá, ela dá um jeito de encontrar para você em algum lugar e entregar para você esse produto. Interessante demais. Até para a nossa audiência entender, hoje isso já tem um nome. O nome disso é prateleira infinita. Olha aí. Porque a gente pensa sempre numa loja, aquele espaço físico, e o espaço físico é limitado. Eu sou de uma escola que entendia que uma loja, ela no máximo, ela podia trabalhar com 9.000 SKUs. Hoje, no conceito de prateleira infinita, o exemplo que você citou, a própria Drogazil, ela já trabalha com um cadastro acima de 20.000 SKUs. Então, isso dá muito mais oportunidades, tanto para o varejo fazer boas relações de negócio com a comunidade, como para a indústria. Porque uma questão que era um fator extremamente limitante nossa, eu sou indústria, eu preciso entrar numa loja.
mas o espaço finito, muitas vezes o lojista já fazia uma barreira. E com o conceito de prateleira infinita, isso é um passo de evolução que a gente está começando a conviver. E esse é um ponto interessante, Salu, até dividir com você também, Jus. É tudo muito dinâmico, muito rápido. Esse final de semana eu estive numa Drogasil e eles mudaram o nome da categoria de suplementos vitamínicos para algum, eu não lembro agora o nome específico, mas alguma coisa para fitness, onde eles pegaram também creatina, whey protein e criaram uma categoria específica. É uma subdivisão, né, dos nutracêuticos. É uma subdivisão dos nutracêuticos, mas uma gôndola inteira só para isso. É uma mudança muito rápida. Você tem lojas especializadas nisso, tem outro tipo de varejo que atende esse público e eles estão trazendo para cá. Então isso é muito dinâmico. Como que vocês veem, por exemplo, a indústria se adaptando a isso? O Salu disse com muita propriedade. A loja física ela tem um limite, mas você tem a obrigação de colocar o seu produto lá dentro. Você precisa estar dentro de uma Droga Raia, de uma Drogasil, de uma Drogaria São Paulo, seja lá qual que for das grandes redes. Você precisa estar lá dentro. Como que a indústria precisa enxergar essas mudanças do varejo e como que você entende que ela precisa atuar para estar sempre na vanguarda e atender os seus clientes? Boa pergunta, excelente, Fabrício. Eu até ia comentar agora, que mesa rica é essa aqui, né? Nós temos aqui vários perfis, temos aqui a grata satisfação de ter o Salu, que conseguiu transitar aí por 2 perfis, teve de um lado do balcão e do outro também. Temos aqui o Walter, que foi representante, gerente de contas, também foi gerente de treinamento numa multinacional, e eu, na minha modesta parte aqui, também trabalhei na indústria farmacêutica por um bom tempo no mercado de varejo. Então a gente consegue aqui permear vários perfis, isso é muito bom. Obrigado pela pergunta, Fabrício. Fabrício, eu acho que, como toda a grande indústria, a indústria farmacêutica não podia se furtar disso. Ela é obrigada a se manter na crista da onda, porque o que o mercado exige, ela tem que estar preparada para atender. Se N opções, N segmentos, eles conseguem se adaptar à necessidade, a gente tem aí vários exemplos, o Walter citou um, e a indústria não estiver preparada para atender a necessidade do ponto de venda / consumidor, ela vai ficar para trás. A gente podia aqui enumerar vários exemplos de indústrias que foram perdendo o seu potencial, foram perdendo a sua presença no ponto de venda, exatamente porque resistiu às mudanças. Então, resistir à mudança não é uma opção. Ou a indústria se adapta, ou ela vai ficar pelo caminho. Isso é um ponto interessante. E saindo um pouquinho dessa pergunta macro, indo mais para o micro. Nós somos consultores e somos chamados aí diariamente para fazer treinamentos de como que os consultores precisam se comportar dentro do ponto de venda. E a gente trabalha muito com o conceito do trabalho consultivo, né? A gente traduz todas as solicitações que vem por parte da indústria para isso, ser mais consultivo, fugir do transacional, aquilo de entrar lá e fazer simplesmente o trabalho básico e se tornar relevante para o PDV. Como que você entende, e aí abro a pergunta para todos vocês, como que vocês entendem que alguém que visita o PDV, que nós podemos chamar de representante, consultor, promovendedor, cada indústria tem a sua nomenclatura, não vamos nos preocupar com isso. Mas como que alguém que atende o PDV pode se tornar relevante dentro do PDV a ponto da pessoa, ao invés de entender, poxa, é mais um me atendendo, é o que está me atendendo? Quer falar, Salu? Fica à vontade. Bom, muito legal essa sua pergunta. Eu entendo que a gente, no modelo consultivo, onde é que a indústria pode ser relevante da forma como você apontou. Primeiro é a gente fazer um feijão com arroz muito bem feito e atualizado. A matriz DGMPT, que é distribuição, gôndola, merchandise, preço e treinamento, ela ainda pode ser bastante utilizada, porque a farmácia ela passou a ter um papel que cada categoria exige um olhar e um entendimento diferente para que a indústria, ao trazer seus produtos, agregue valor. Não dá mais para você chegar de forma generalista, entendendo, é uma farmácia, eu vou colocar meu produto lá. A indústria precisa chegar com um olhar, e aí o nosso trabalho como consultores, ele é muito voltado a entender o negócio, a gente olha com um olhar de consultores,
a gente entende qual é o modelo que deve ser ajustado, elevado de forma customizada, e aí o treinamento é feito de forma específica, para que aquele promo-vendedor, aquele consultor, ele entre na loja sabendo o papel dele. Leve um plano de ação, leve um plano que seja aderente ao que aquela loja precisa e consiga levar esse valor agregado. Eu acho assim, qual é o sonho do dono do varejo? Aham, Que cada cliente gaste R$1 a mais. Esse é o sonho dele. é isso aí. Se você, do lado da indústria, ajuda o dono do varejo a realizar esse sonho, Bingo. você está agregando valor ao negócio dele. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso capacitando a equipe dele. Você pode fazer isso levando conhecimento para ele de que o seu produto atende uma necessidade realmente específica de um cliente. Você pode fazer isso ensinando ele a trabalhar melhor a precificação de um produto, aumentando a margem, a rentabilidade. Você pode fazer isso de várias maneiras, mas a sua intenção mais profunda tem que ser essa. Como eu faço para o shopper, para o cliente que vai na loja comprar, gastar R$1 a mais? Se você partir disso, com criatividade, você pode gerar valor de várias maneiras diferentes. É interessante isso, porque por mais gentil que o dono do PDV seja, por mais bem educado, quando ele vê o vendedor chegando, vamos usar vendedor, consultor, representante, ele está preocupado com o negócio dele, né? Por mais gente boa que ele seja, como a gente costuma dizer, ele está preocupado com o negócio dele. E para que você não seja só mais um a atendê-lo, né? Ele quer saber o que esse cara trouxe de novo para mim. O que esse cara vai me ajudar nesse R$1 a mais para o meu shopper, né? Então, você se torna uma pessoa relevante trazendo informações, trazendo de fato bons negócios. Ele não pode te ver como aquele cara que veio tirar mais um pedido. Se ele vê, falei, esse vendedor veio aqui tirar mais um pedido, você não agrega. Até porque, Justo, olha só, com quantos SKUs uma farmácia de grande rede trabalha? Rapaz. 13, 14, 15 mil SKUs? Eu não sei exatamente, mas algo próximo disso. Ele não consegue olhar estrategicamente para cada um desses SKUs. Ele depende da colaboração da indústria, que tem as pesquisas de comportamento de consumidor, que tem as análises de mercado com as estatísticas de como é a venda naquele bairro, naquela cidade, naquele CEP, naquele conjunto de CEPs, enfim, naquele canal. Enfim, tudo isso pode ajudar o dono do varejo a desenvolver uma estratégia mais assertiva e conseguir o tal do R$1 a mais por cliente que entra na loja. Legal isso, né, Fabrício? É muito legal, porque esse é um ponto que o Walter colocou, que eu acho fantástico. O vendedor, geralmente, ele pensa o seguinte: eu tenho uma meta e eu preciso atingir essa meta. E às vezes ele é só um promotor, ele é um promotor, não chega a ser vendedor. Mas ele tem um papel importantíssimo em ajudar a loja a vender mais. E a gente cai numa tentação de ir para uma zona de conforto e de conseguir as coisas pelo relacionamento. O relacionamento ele é importantíssimo. Eu não diminuo a importância do relacionamento. Mas eu entendo o seguinte: o relacionamento é a base inicial e imperativa para você conseguir atender alguém. Porque se você não conseguir criar um rapport, não entender o perfil de comportamento da pessoa para adequar esse perfil e ser assertivo com o perfil de comportamento dessa pessoa, você vai ter dificuldade em conquistar confiança. Mas a partir desse ponto, você precisa trazer informações suficientes que não basta você ter mais uma frente na exposição, não basta você ter um ponto extra. O que ele vai ganhar com isso? Porque todo mundo quer o ponto extra. Todo mundo quer fazer um cross-merchandising. Todo mundo quer uma frentinha a mais ali em relação ao concorrente, né? Se o seu produto não é o principal, você quer estar do lado do principal para ter a chance da escolha, não é, Salu? Então você precisa se tornar relevante trazendo números, trazendo dados, olhar as suas auditorias, entender aquilo que você tem e ter claramente que aquilo não é mais uma burocracia, é algo que te ajuda a trazer informações relevantes para que você traga para o seu cliente o seguinte: olha, a minha região aqui em volta está vendendo nesse nível, você está abaixo, e as ações que nós estamos fazendo nessa região são essas. Talvez, se a gente caminhar para isso, eu vou conseguir te ajudar a vender mais.
quando você traz esses insumos, você consegue trazer uma provocação reflexiva para o seu cliente da seguinte maneira: eu estou perdendo dinheiro. E o que ele está me trazendo aqui não é somente aumentar uma quantidade de estoque, não é somente querer vender mais através do aumento do estoque, é me ajudar no famoso sellout, me ajudar a fazer o produto girar e com isso eu trago mais dinheiro dentro para a loja, não é, Salu? É verdade. Até o Walter trouxe um número, a gente está falando aqui muito do que a quantidade mais ou menos ideal que uma loja precisa ter de SKU. Porém, quando eu fui trabalhar no varejo, uma coisa me assustou de início. É a quantidade de ofertas que existe. Quando a gente fala uma loja precisa de 9 a 12 mil SKUs, já é um número que chama a atenção. Vocês fazem ideia de quantas SKUs são ofertadas hoje para o varejo? São cerca de 200 mil SKUs. Então, esse desafio do dono, do gestor da loja, em ter os produtos... Vai precisar de uma loja igual Carrefour para colocar as 200 mil, né, Salu? Se a gente pensar do tamanho, sim, né, Fabrício? Mas esse desafio passa a ser fundamental a ajuda da indústria que visita, mostrando esses números que a gente estava discutindo aqui. O que é que performa bem no brick, na região que aquela loja está? Essa informação está na mão da indústria. E não é simplesmente só chegar e falar. É levar também, objetivamente, como pode ser feito um sellout colaborativo. Eu tenho um case bem interessante de uma indústria que me procurou quando eu era diretor de uma rede de farmácias. E o sellout médio do produto que estava sendo oferecido era de 2.000 unidades. E a pessoa tinha uma meta de 7.000. A princípio, de 2 para 7.000, nossa, 3 vezes e meia, pode assustar. Porém, o que me chamou a atenção na época é que essa pessoa trouxe junto um plano de trade com ações que seriam feitas para trabalhar esse sellout. Uhum. E aí, nesse momento, a gente ficou bastante confortável em abraçar essa causa. Inclusive, foi um case de muito sucesso, porque não vendeu os 7.000. Vendeu 10.000. Tal foi a ação. Mas a gente também tem a experiência inversa, de quem chega despreparado, e eu costumo dizer que vendedor despreparado é refém da relação transacional. Porque se ele chega despreparado, a gente começa a bater na tecla. Preciso de condição comercial. Porque é a única forma de você balizar uma negociação se alguém não está preparado. Salu, você tocou num ponto que eu quero parafrasear o que você disse para transformar isso numa pergunta. Então, quando você estava atuando como diretor de uma rede, se a pessoa chegava despreparada, você apertava ele no preço. Quando a pessoa trazia uma solução estruturada, você despendia mais tempo para entender o que era essa solução? É exatamente isso? Exatamente. A gente, inclusive, até chegou a combinar internamente na rede a troca de sinais que a gente fazia quando a gente percebia, opa, tá desesperado, tá despreparado, vamos apertar no preço. A pessoa está trazendo uma oferta de valor, vamos sentar, inclusive até o tempo que a gente oferecia de agenda passava a ser diferente, porque a gente queria entender e queria construir um plano a 4 mãos. Isso, olha, não só na rede que eu trabalhei, mas eu tive a oportunidade na federação do qual eu fiz parte, de conversar com muitos gestores. Esse é uma situação que o varejo vive hoje, precisando muito de uma ação colaborativa e menos transacional. Muito bom. Eu tinha certeza que esse pessoal tinha esse tal de sinais, cara. Não é, gente? Eu nunca vi tanta sincronia. Você acha bonito isso, né? Quem diria? Você não Eu tinha esperava certeza, isso eu do tinha certeza, Salu? que nem jogo de truco, os caras já ia tudo Ah. combinadinho. Porque eu passei por essas experiências várias vezes, só que do lado de cada mesa. E eu percebia que havia um sincronismo entre o comprador, o gerente de compras e o diretor. Eu falei, não é possível, esses caras estão muito ensaiados, né? Eles não se confrontavam, Quer dizer né? que então são sinais, né? Essa louca que vocês combinaram. O mundo é feito de sinais. A comunicação, É muito legal, precisa- interessante Então, demais. quem treinar com a Focus T&D, além de saber estratégias e técnicas de negociação, vendas e comportamento no PDV, pode aprender os sinais que o comprador faz, é isso, Salu? Eu digo a você com propriedade que sim, Fabrício. A gente tem aqui como
ajudar a indústria, inclusive também o varejo. Na verdade, ninguém quer fazer um jogo de quebra de braço onde um ganha. Todo mundo quer, de fato, uma ação colaborativa. Até nesse sentido, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez, uma grande indústria, a número 1 na área de HPC, nos procurou. E o argumento que foi apresentado na época, nós somos a número 1. HPC higiene e beleza. Né? Higiene e beleza. Okay. Nos procurou, até por indicação que estava acontecendo da federação, nos procurou e disse, olha, nós queremos entrar na sua rede. De uma forma mais efetiva, porque a gente já tinha alguma coisa dele. Tá, e qual é o plano que vocês vão trazer? Eu vou encurtar, o cara disse assim para mim, não, nós somos a número 1, vocês têm que nos ter. Eu sou a tal, né? Gente, não foi ali, naquele momento, foi a primeira vez que eu senti aquele sentimento de estar perdido. É como se você liga um GPS numa estrada e o sinal da internet falha, e você fica sem saber que caminho eu sigo. A gente queria ter eles de forma mais efetiva. Porém, chegar sem um plano, sem até uma meta, metas colaborativas são bem-vindas, desde que venham de forma estruturada. E isso na Focus, eu acredito que nós fazemos isso com muita propriedade hoje, porque a gente tem essa visão de juntar o lado da indústria com o lado do varejo para que eles trabalhem efetivamente, colaborando entre si, para que eles saiam ganhando. E, principalmente, o consumidor seja bem atendido. O consumidor, ele é o elo final, é aonde a gente tem que trabalhar para entregar um trabalho com excelência. E aí entra um componente da nossa área de especialidade aqui, que é o treinamento, certo? Porque é o seguinte, normalmente, o que nós diagnosticamos saindo a campo com as equipes, visitando os clientes, seja as lojas, o ponto de venda físico, ou a central de compras, o centro administrativo das redes de farmácia, ou farmácias independentes, enfim, todos os segmentos, associativismos, o que a gente vê é que muitas vezes existe uma confiança desproporcional no relacionamento, como o Fabrício falou agora há pouco. E não acompanha, como o Salu citou, um preparo adequado em nível de planejamento. Não só para negociação do momento transacional, que a venda transacional faz parte também. Às vezes tem que vender transacional, mas até ela precisa do preparo. E se a gente falar então da venda consultiva, que é aquela visualizando, né, com o objetivo de conseguir objetivos, conquistas de longo prazo, então é mais raro ainda a gente encontrar. Por conta do quê? Por conta dessa falsa percepção de estar no controle da relação com o cliente devido a um bom relacionamento, que muitas vezes é um relacionamento até de âmbito mais pessoal, que você tem com o comprador, com o gerente de compras ou com o diretor da rede, né? O que eu tenho a dizer é, relacionamento é fundamental, Sim. É bom pra caramba e vende. Relacionamento ajuda, mas até um certo limite, ele tem um teto. Depois desse nível aqui, você precisa de ter planejamento. Você precisa de saber exatamente o que quer e como vai chegar lá para trabalhar de forma colaborativa, com metas colaborativas com o seu cliente. Inclusive tem um filósofo chamado Aristóteles e ele foi o responsável pelo conceito de matéria-prima. Por exemplo, quando você olha uma árvore, essa árvore ela é a matéria-prima para fazer essa mesa aqui, por exemplo, de madeira, né? Então, essa árvore ela tem a potência de se transformar numa bela mesa. Com o relacionamento acontece de forma parecida. O relacionamento é a matéria-prima que você precisa de ativar essa potência, né, do relacionamento para que ele se transforme em bons negócios. Você tocou num ponto importantíssimo, Walter. Quando a gente fala em neuropersuasão, a gente pensa o seguinte: como que as pessoas decidem? As pessoas compram de quem elas gostam e de quem elas confiam. Quando a gente trabalha a questão do relacionamento, eu estou trabalhando para que a pessoa goste de mim. O próximo passo é você estabelecer uma relação de confiança. Aí a pessoa vai gostar e vai confiar. Como que eu faço alguém confiar em mim? Quando eu trago algo estruturado, planejado,
com um objetivo claro e com números e indicadores que direcionem para que a pessoa entenda que aquilo faz sentido. Porque eu e o Salu, a gente se dá muito bem. A gente bate muito papo. Mas se eu quiser vender o meu carro para ele, eu vou ter que trazer números e indicadores para que ele se sinta confortável em comprar o carro. Senão o relacionamento não é suficiente. Eu costumo dizer o seguinte, o relacionamento é muito bom. Às vezes a gente se dá bem com muitas pessoas, mas isso não me faz ter a confiança de comprar com essa pessoa ou comprar algo dessa pessoa. Ela é muito boa de papo, eu gosto, confortável, me sinto bem. Mas não a ponto de fazer negócio com ela. A gente faz negócio com alguém que, além de gostar, eu preciso confiar. Porque a confiança, ela traz algo muito interessante. As pessoas precisam investir dinheiro naquilo que ela está negociando com você. E esse dinheiro ele pode vir traduzido em dinheiro verdadeiramente, ou no tempo que ela está despendendo com você, porque o tempo da pessoa custa dinheiro, né? Ou na oportunidade, porque quando ela te dá uma oportunidade de você ter um espaço maior ou melhor dentro do ponto de venda, é como nós estávamos dizendo, 200 mil SKUs você teria que ter uma mega loja estilo Extra Carrefour para colocar lá dentro. Não tem. Então eu preciso fazer escolha. E sempre que eu dou um espaço para alguém, eu estou tirando de alguém. Então isso tem que traduzir em rentabilidade de uma forma muito clara. Porque ninguém vai tirar um produto que traz uma rentabilidade e tem um giro maravilhoso e colocar o seu produto só porque você é bonitinho, não é, Jus? Ainda mais por ser bonitinho, aí não mesmo, né? Eu acho que, para a gente tentar dar uma resumida, eu acho que a Focus, ela cumpre muito bem o papel dela nesse sentido. Ela não só faz um trabalho de desenvolver e preparar o representante para fazer um bom relacionamento, que com o tempo ele vai acabar conseguindo, afinal ele aprendeu isso, e vai também prepará-lo para levar informações pertinentes ao negócio da pessoa, né? Ou seja, o representante desenvolvido e treinado pela Focus, ele vai conseguir fechar as duas casinhas, né, Salu? Ele tanto desenvolve um bom rapport, a ponto de criar relacionamento, e ele vai ter ferramentas que normalmente a indústria farmacêutica fornece, que é para ele levar esses números lá no ponto de venda. Ele vai conseguir fazer essa casadinha, não é mesmo, Walter? É isso aí. E é interessante porque, como a gente começou o podcast falando, o varejo está mudando muito. As pessoas que trabalham no varejo mudaram muito. O nível de profissionalização, ele está aumentando naturalmente, né? Com as demandas, com as exigências que o canal, que as tecnologias, que tudo exige, né? E você tem hoje compradores muito melhor preparados, vamos dizer assim, do que a gente tinha antigamente. Não tô fazendo comparação, fazendo juízo de valor do nível de inteligência das pessoas, não. Mas as ferramentas mudaram, tem inteligência artificial, os sistemas de gestão, ERP, estatística, Power BI, enfim, tudo mudou. E eles aprenderam a mexer com isso e eles se preparam muito mais para receber as equipes do pessoal que vende na farmácia. E por conta disso, é necessário que essas equipes, que essas pessoas treinem, se preparem, busquem incessantemente aprender algo novo a cada dia, para poder equilibrar esse jogo na hora da negociação. Você via isso também no dia a dia, no atendimento lá das equipes da indústria, Salu? Sim, Walter. É muito interessante a gente olhar esse prisma, porque a gente está falando de relacionamento, o Fabrício pontuou muito bem. A gente não pode abrir mão. Isso é todo um conjunto de fatores. E a gente nós aqui na Focus pensamos bastante em todo esse macrosistema para atender o ecossistema. A gente começa o passo inicial, relacionamento, a utilização de ferramentas para que a gente consiga fazer modelos. O transacional também tem que acontecer, mas de uma forma que seja benéfica mutuamente, que faça sentido. E o terceiro aspecto é utilizar toda uma quantidade de ferramentas da forma apropriada. Uma ferramenta ela só é útil se você utiliza ela no momento certo e utiliza da forma correta. Exemplo, se eu pego um martelo e quero apertar um parafuso, isso provavelmente vai dar errado. O martelo é feito, a gente pensa em bater prego. Então, na hora de bater prego, a gente tem que ter um martelo. Mas tem que ter uma habilidade hoje para bater da forma correta. E o que é que a gente quer deixar com isso? Que as pessoas precisam
treinar muito. Conhecer é o primeiro passo. E a gente trabalha bastante isso aqui. Mas a repetição, a utilização e principalmente ter uma inteligência para na hora de aplicar saber, o que é que eu uso aqui nesse momento. O Fabrício chegou, por exemplo, para comprar um produto para o neto dele. Eu tenho que ter essa percepção de fazer uma abordagem, de utilizar a ferramenta correta para fazer com que ele saia da forma mais bem atendida possível. Você tocou num ponto importante, Salu, que eu lembrei uma de suas muitas boas histórias. Você me contou que você, quando era diretor da rede de farmácia, você estava no balcão, por algum motivo que eu não lembro qual. E aí você passou a observar os consultores e os representantes que entravam dentro da farmácia. E cada um tinha um comportamento diferente. E esse comportamento se atrelava com o resultado. Conta um pouquinho dessa história pra gente, porque isso eu acho que elucida muito bem o que você comentou em relação ao macrosistema e ao ecossistema. Muitas vezes a pessoa está tão preocupada com o objetivo dela que ela esquece de olhar em volta. Isso. Eu diria da forma resumida. Eu consegui enxergar, vamos lá, 3 modelos de promotor, consultor que passava. Eu estava lá no balcão fazendo. Eu tinha um objetivo e acabei encontrando essa outra situação. Tinha aquele que passava pelo balcão, queria falar direto com o gestor. Ele não dava sequer um bom dia para gente. Entrava lá, eu observei um segundo que entrava e fazia um social. Ele chegava, cumprimentava todo mundo, tal, como é que você estava, mas era basicamente um social. E um terceiro tipo, ele entrava, ele fazia um social, mas ele entrava com algumas perguntas pertinentes ao que estava acontecendo na loja. Curioso como eu sou, eu pedi para a área de inteligência, eu anotei lá quem foram as indústrias. Eu disse, eu quero saber como é que está o resultado dessa indústria A, dessa indústria B e dessa indústria C. Olha só, eu encontrei uma correlação direta entre o cara que passou direto, ele tinha o pior resultado. O cara que passou e fez um social, ele tinha um resultado dentro da média. Mas a pessoa que passou, fez um social, porém chegou com perguntas pertinentes ao negócio da loja e ao negócio da indústria dele, ele tinha resultados acima da média. Isso me chamou muito a atenção, porque depois, quando eu fui me sentar na mesa, a gente continuou olhando esse padrão de comportamento. Isso também se repetia lá. Claro, não dá para generalizar, às vezes isso não acontece dessa forma, porém, na minha experiência, quando não acontece dessa forma, é mais uma situação excepcional do que a relação direta. Esse é um ponto legal, Salu, porque é aquilo que você costuma sempre dizer. Não basta se relacionar com as pessoas, você precisa entender o papel de cada um dentro do ponto de venda e o que você vai conversar com essa pessoa. Qual que é o papel do balconista? Como que você vai conversar com ele? O que você vai falar com ele e como ele pode contribuir para o seu negócio? Como que você vai conversar com um gerente? Agora as lojas estão otimizando, né? E o gerente é gerente farmacêutico, então juntou as duas pessoas em uma só. Mas quando você conversa com o gerente, o que você vai falar com o gerente farmacêutico sobre a parte operacional e o que você vai falar com ele sobre a parte de medicamentos, a parte que compete ao farmacêutico? Saber dividir bem essas personas para que você consiga pegar as informações corretas, né? Sim, até dando um exemplo, um case que foi muito interessante, foi de uma pessoa que chegou no balcão e perguntou, olha, eu gostaria de ter esse meu produto com um ponto extra, para fazer um cross-merchandise. E eu queria saber de você, que atende o cliente, o que é que eu posso falar com o gestor de compras para levar como argumento. Olha só. Foi um case interessante, porque assim, eu recebia essas informações, muitas vezes a loja dizia, por favor, olha, coloca esses produtos para fazer bons acordos, porque a gente quer fazer aqui um ponto extra. E a gente acabava descobrindo que existia uma influência desse tipo de abordagem. Gente, a farmácia, ela tem basicamente 3 tipos de interlocutores que ajudam muito a pessoa da indústria. O balcão,
que está operando diretamente com o consumidor. Tem o farmacêutico, a farmacêutica, que é uma pessoa que tem a autoridade de tirar as dúvidas técnicas que envolvem indicação de produto, o porquê daquele produto. E tem o gestor de compras que tem um olhar mais voltado ao resultado financeiro que aquela loja precisa entregar. Se você só conversa bem com um desses interlocutores, você pode até conseguir fazer bons negócios. Mas a experiência mostra que quem chega de forma estruturada, sabendo o que fazer com cada um desses, acaba tendo resultados mais interessantes. E nessa história, Walter, passou um negócio pela cabeça aqui muito interessante. O Saru era o diretor da rede. E ele estava no balcão, porque ele queria entender diversas coisas, o posicionamento do consumidor, como que as coisas funcionavam ali dentro daquela farmácia específica que ele estava no balcão. Como que a gente pode ter esse olhar macro e sempre atento? Porque às vezes numa própria loja de rede, o gerente regional está lá dentro e você passa direto por ele, né, Jussa? E nem olha para ele. O cara, quando chega ali na porta da drogaria, o que ele precisa fazer para ter esse olhar macro? Qual que seria? Imagina que você está agindo agora como um mentor para as pessoas que estão assistindo. Como que ele precisa se comportar ali verdadeiramente para que ele consiga atender todas as pessoas, cuidar de tudo que precisa fazer e ainda cumprir o tempo, porque ele tem uma série de visitas durante o dia? Então, muitas indústrias possuem uma ferramenta chamada Way of Selling, que é o passo a passo da visita que ele tem que tomar antes de começar a fazer a visita propriamente dita, né? Esse Way of Selling, ele se divide quase sempre em 3 macroetapas, que são a pré-visita, a visita e a pós-visita. Falando na linguagem do vendedor, vamos simplificar isso aqui. Tá? Antes, durante e depois. Isso. Pré-visita, visita, pós-visita. Normalmente isso está dividido aí em 7 passos. Algumas empresas têm 6, outras têm 7, outras têm 8. Depende um pouco do portfólio de produtos, enfim, da linha. Mas, basicamente, você precisa, antes da visita, a visita começa antes da visita, olhar as auditorias, verificar os números, olhar o histórico, né? Porque quando você faz várias visitas, você tem que construir uma história. Você não pode começar do zero toda a visita. Você tem que ter avanços, visita a visita, e você começa do seu último avanço para frente. É assim que você atinge o objetivo, né? E aí você tem que olhar o histórico das visitas, e com base nisso fazer aquele primeiro trabalho de diagnóstico. Você tem que entender o que está passando naquela loja. Enquanto você vai entendendo, você tem que fazer rapport. Você tem que se conectar com as pessoas. Então você cumprimenta o balconista, você cumprimenta o pessoal que faz a limpeza da loja, você cumprimenta o gerente da loja, você cumprimenta todo mundo, né? Você tem que falar, ó, eu sou fulano, sou da indústria tal. Não pode chegar direto mexendo lá nos produtos. Não. Se fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. O produto é meu, eu mexo se eu quiser. Não é assim que funciona. Exatamente. Quando você faz essa análise, esse diagnóstico, você pega ali já uma série de elementos para, no momento de uma negociação dentro da loja, você trazer esses elementos à luz e buscar aproveitar oportunidades e resolver problemas. Porque o diagnóstico é para isso, é para você olhar o que tem de problema e para você olhar o que tem de oportunidade, certo? Ah, mas eu vou levar problema? Sim. Você tem que colocar na mesa problemas para o seu cliente que você consegue resolver. E você resolve como? Com a sua oferta, com os seus produtos, com o seu trabalho, com o seu relacionamento. É interessante isso aí que você falou, Walter, pelo seguinte, é antigo isso, né? Você oferece, você mostra um problema que ele tem, talvez ele nem saiba disso, e ao mesmo tempo você já apresenta a solução, né? A gente que podemos dizer que a gente é da velha guarda, né? A gente pegou um tempo em que a gente fazia isso empiricamente. Sim. Né? E a gente não tinha essa gama de informações que hoje temos. A gente sabia como fazer, mas cada um fazia do seu jeito. Né? Você atendia, nós somos do mesmo tempo, você atendia mais ou menos, se eu não me engano, o maior cliente do estado de São Paulo.
né? Você tinha uma responsabilidade gigante. E você, com todo o seu talento, toda a sua articulação, mesmo sem as ferramentas necessárias, você conseguia ter os melhores resultados, que eu lembro bem disso. Se você Sim. quiser citar o nome desse cliente, fique à vontade. Não, Mas hoje- você tem experiências riquíssimas nesse Sim, ponto. hoje é a maior rede de farmácias do Brasil, que é o grupo RD, né? A Raia Drogasil. Mas a grande verdade, Jus, por que que isso funciona, né? Isso é venda consultiva. Por que que ela funciona? Funciona para um promotor que vai fazer merchandise, funciona para um vendedor que vai numa farmácia independente, funciona para um gerente que é account, que vai na sede, na matriz. Enfim, funciona para todo mundo. Por que que isso funciona? Porque a verdade é que se o seu cliente não sabe que tem um problema, ele não tem um problema. Quem tem é você. Aham. Essa é a verdade, né? Então, por exemplo, você verificou que o acordo que você fechou na matriz não está sendo executado em loja. Isso é um problema. Você tem que colocar na mesa do comprador. Falar, nós combinamos algo, eu estou cumprindo a minha parte, as lojas não estão cumprindo. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Né? Você precisa trazer à luz essas coisas, porque senão você não avança e não consegue corrigir aquele ponto falho do cliente que está atrapalhando a sua performance. E se você não corrige, o que acontece? Você vende menos, o cliente fica insatisfeito com a sua solução, com a sua oferta, com os seus produtos. Todo mundo ganha menos. Todo mundo ganha menos. Então, nesse processo de visitar a loja, essa é uma etapa fundamental. E depois disso, tem o pós-visita, né? Onde você tem que fazer o lançamento do que aconteceu lá. Você tem que registrar. Porque senão, na próxima visita, o que você vai fazer? Vai perder o referencial. Você vai perder o referencial. Você vai ter que reiniciar o Windows, né? Como a gente fala. Você vai perder tempo. Você vai perder energia para começar um novo projeto, sendo que você já tinha conquistas, tinha avanços que você tem que dar sequência nesse avanço, a fim de atingir os grandes objetivos. Por exemplo, me tornar o primeiro fornecedor desse cliente na categoria XYZ. Atingir mais 50% de market share. Grandes objetivos. Se você visita o retail, você visita o varejo, você tem que ter grandes objetivos. Isso é sempre fundamental, porque é isso que vai ditar as suas microações em cada visita individual. E olha, com relação a isso que você falou, eu só queria trazer um ponto aqui para vocês. Estando no varejo, a gente sabia quando um vendedor, uma vendedora, não tinha uma linha de continuidade. Que, assim, não fazia o que você está falando de trazer uma história numa sequência. Trazia, cada visita começava praticamente do zero. E às vezes coisas que não faziam conexão, uma história com a outra. Exemplo, a pessoa trabalha numa empresa muito grande, trabalha com muitas categorias. Na visita anterior, trabalhou, por exemplo, uma categoria MIP e dessa vez chegava e queria discutir uma outra categoria, por exemplo, de produto RX. Isso dava um tilt, porque a gente ficava naquela situação. Não é uma situação só de aborrecer, de você pensar assim, nossa, minha agenda está ruim. Não, é de você perceber assim, nossa, como é que a gente, dentro da nossa loja, vai vender melhor se essa pessoa não me traz um processo com continuidade. Sim. Inclusive, isso é pós-venda também, porque você precisa mostrar os resultados das ações que você propôs e implementou. O cliente precisa saber o que deu certo e o que não deu certo, porque é assim que você gera valor para ele. Tanto impedindo ele de fazer algo que não funciona novamente, quanto ampliando algo que você fez que deu muito bem. Tudo isso é pós-venda também e que acaba se misturando em algum momento. A verdade é que os ciclos da visita, às vezes eles acabam um atropelando em partes o outro. Isso é natural, é assim que funciona. E vai criando confiança, né, Fabrício? Essa sequência de sucessos, ou então esse cheque para ver se deu certo ou não, isso cria confiança para o cliente saber, bom, esse cara sempre me traz coisas boas e ele tem ferramentas para identificar se o que a gente fez deu certo ou não deu certo. E tem um ponto, Justo, que eu acho fundamental nesse sentido. Um comprador, ele faz inúmeros acordos, ele atende inúmeros fornecedores. Então, ele não vai conseguir lembrar de acompanhar todos os acordos que ele fez. Então, quando você traz os sucessos daquilo que foi feito, você está sedimentando na cabeça desse comprador, desse gerente de loja, quando é ele que faz a compra,
ou do próprio proprietário da loja, você está sedimentando o seguinte, que as soluções que você trazem resultados. E conversas difíceis precisam ser tomadas, precisam também acontecer. Se a ação ela não foi aquilo que você esperava e você se omitir, quando você oferecer uma nova ação, ele vai lembrar daquela e você não vai ter o referencial de sucesso. Porém, se você discutir com ele, olha, precisamos fazer ajustes, aquilo que nós prevemos não está acontecendo. Vamos melhorar, vamos trabalhar dessa maneira, vamos fazer ajustes pontuais para que a gente consiga obter o sucesso esperado, a pessoa percebe uma preocupação. E aí a gente volta no assunto da confiança. Ele passa a confiar em você, que você está colaborando com ele. Eu gosto muito desse termo que vem do conceito Harvard de negociação, que é a venda colaborativa. Não é o vender por vender, porque você tem que atingir uma meta. É vender porque você tem que atingir uma meta e fazer o seu cliente vender mais. Porque se você fazer o seu cliente vender mais e vender com mais qualidade, uma venda mais saudável, ele vai repetir isso outras vezes com você e vai passar a confiar mais. Depois da segunda, terceira negociação, muito provavelmente ele vai ter menos resistência, menos objeções, porque ele sabe que você acompanha, você cumpre aquilo que fala. E aí eu queria mudar rapidamente de assunto, que o nosso tempo está voando e está quase chegando no Conversa final. boa é assim mesmo. Conversa boa, parece que é 5 minutos, já foi quase 1 hora desse bate-papo bom. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês o seguinte, o futuro. Nós tivemos recentemente na Bradilan e teve lá a Drogaria do Futuro. Nós atendemos uma farmácia independente, na qual ela é 100% tecnológica. Ele já tem o robô para buscar lá os medicamentos sem contato físico, fazer toda a gestão de estoque, né, do primeiro que entra, primeiro que entra, primeiro que vence, tudo isso para que garanta a parte saudável. Mas tem uma coisa muito interessante, esse software que ele tem, hoje já faz a gestão da loja para ele. Por exemplo, ele consegue mudar todos os preços da loja em 15 segundos, basta um comando. Ele consegue pedir para o software fazer promoções para ele dos produtos que estão com menos giro. Ele consegue fazer, ele consegue entender aquilo que ele precisa vender mais que traz rentabilidade. Isso aumenta cada vez mais o controle da loja e dá mais poder para o cliente negociar com a indústria, porque ele tem os números na mão. E aí a gente pensa, a indústria ela tem outros números do que acontece na sua região, do que acontece nos pontos de venda em volta. Ele tem ali a visão basicamente única e a gente consegue trazer outras coisas, outras informações que complementam. Como que a gente precisa conviver e se adaptar a esse momento tecnológico que cada vez mais a gente está vivendo e cada vez mais a informação é predominante? No meu entendimento, Fabrício, eu acho que a palavra de ordem é mantenha-se atualizado, né? Eu acho que essa é a grande chave. A gente que viveu a passagem do mundo analógico para o mundo digital, a gente conseguiu perceber que para se manter ativo, para se manter competitivo, você tem que se atualizar a todo tempo. Então, eu acho que a palavra de ordem é essa, mantenha-se atualizado. Se essa novidade, se essa farmácia do futuro que você está explicando para a gente é um negócio sensacional, é um negócio muito interessante, que ele minimiza a possibilidade de erro do comprador. Ou seja, se eu tenho na mão o que vende, o quanto vende e a quanto vende, respeitando margem e tudo, a chance do comprador errar é muito pequena. Como a indústria tem que fazer? Atualize-se. Faça com que o seu produto seja necessidade na mão do consumidor. Aí, inevitavelmente, o comprador vai ter que comprar teu produto, estando ele entre os mais vendidos ou não, porque ele é um produto necessário. Automaticamente o sistema vai apontar para o dono da farmácia, para o comprador, que ele precisa comprar aquele teu produto lá. Não fique preocupado em apenas criar selim. A gente falou a vida inteira sobre isso, né? Já dê na mão do seu cliente a solução do sellout. Tá? Ou seja, ele não vai sobrecarregar o estoque dele e a hora que ele puxar no sistema dele lá, por mais inteligente que seja, ele vai dizer, pode comprar que esse produto é bom. Muito bom. Muito bom. Bom, dando também a minha contribuição, eu diria a vocês, complementando o que o Jussa falou, que a gente precisa se atualizar. Então, eu vejo, tanto para a indústria como o varejo, que a gente está migrando a passos firmes para um modelo que a gente vai chamar de relacional digitalizado. Quando a gente pega uma farmácia, que ela é extremamente tecnológica, o balconista ele vai ter um papel
preponderante no atendimento à pessoa que vai chegar no balcão. Ao invés de a pessoa ficar com receio de, essa digitalização vai tirar meu emprego, não. Essa agilidade que a ferramenta vai entregar na gestão de estoque, vai permitir com que o pessoal do balcão atenda de forma personalizada os seus clientes. E aí, numa circunstância dessa, até nós aqui na Focus trabalhamos tanto, não é, perfis comportamentais. Esse pessoal vai ter que se atualizar e entender essa diferença. E a indústria também se beneficia desse modelo ao não ficar tão presa ao modelo transacional. Ou seja, a cadeia como um todo, a utilização dessas ferramentas é um caminho sem volta. Vai permitir que a relação com o consumidor seja mais assertiva e entregue o valor que todo mundo da cadeia espera entregar para o consumidor. Excelente. É isso aí. Treinamento, treinamento, treinamento. Então, todo mundo que quer se atualizar tem que treinar, tem que se capacitar, tem que buscar o conhecimento o máximo que puderem. Senão vai ficar pelo caminho. Se não fica pelo caminho. É isso aí. Treinamento é a palavra de ordem. Pessoal, conversa boa, conversa animada, rica de conhecimento, né? Também as estrelas que a gente aqui não podia ser diferente, né, Salu? Mas, infelizmente, chegou ao final. Chegou no fim. Chegou no final. Não dá para ficar um pouquinho mais, não? Dá não? pra ficar O papo tá bom. A gente marca um novo episódio com o mesmo tema, não tem Olha problema aí. nenhum. Boa. Alguma consideração final? Manda lá, Fabrício, pra gente saber. Olha, o recado que eu deixo para quem está nos assistindo é o seguinte. Hoje, aquele modelo intuitivo, baseado somente no seu talento, talvez traga algum resultado, mas pode trazer muito menos resultado do que vocês usar o seu talento ao seu favor. Estar preparado, conhecer o seu cliente. Recentemente a gente estava conversando com um grande empresário e batendo um papo com ele sobre negócios e tudo mais, e ele trouxe uma informação assim. Se você quiser conhecer alguém importante, o nosso cliente é muito importante, saiba tudo da vida dessa pessoa, para que você converse com ela de alto nível e a pessoa veja valor em você. E quando você conhece todas as nuances do seu cliente, todos os detalhes do seu cliente, o que acontece lá dentro, você está mostrando para ele que você se preocupou, você foi preparado. É muito mais do que uma burocracia. É algo que te ajuda a se tornar alguém confiável lá dentro. Confiável não só pela sua honestidade, mas pelo seu conhecimento e principalmente pelas soluções que você traz para o seu cliente. Muito legal. Quer dizer, se você conseguir aliar o seu talento mais técnica, a chance de sucesso é muito grande. Exatamente. Ótimo. Valtinho, alguma consideração final? Palavras finais de encerramento? Não, já fechei. Um forte abraço a todos. Acompanhe a gente nos podcasts da T&D Focuscast. Todo mês a gente vai estar por aqui. Forte abraço. Salustiano, gostaria de dar Fica também o meu agradecimento a uma tarde maravilhosa, a gente sempre aqui trocando essas ideias e enriquecendo, não só aqui, como levando e proporcionando à nossa audiência sempre insights e reflexões. Treine, gente. Treine, porque talento é algo que, se você investir, você vai conseguir ser bem-sucedido. Esse é o meu recado final. Muito legal. Quero aqui agradecer a todos, Fabrício, Walter, Salustiano. Estamos encerrando, pessoal, mais um episódio do T&D Focuscast. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Valeu.